Todos acharam aí? Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. A princípio vamos ler até o verso 23, diz assim: Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros, ou figos de plantas com espinhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua presença em nosso meio. Te louvamos e te exaltamos, porque a tua palavra, que é a verdade, a tua palavra que é absoluta, a tua palavra que é a revelação de quem o Senhor é, nos têm sido dadas, e o nosso desejo, a nossa oração nesta manhã é para que o Senhor nos ajude a compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, ilumina as nossas mentes, quebranta o nosso coração, e por meio da tua palavra que é poderosa e eficaz, transforma a nossa vida, Pai. Nós não queremos simplesmente sair daqui conhecendo um pouco mais das Escrituras, queremos sair daqui transformados pela Escritura, porque entendemos que ela sim é poderosa para transformar a nossa vida, ela é poderosa para transformar o nosso caráter, ela é poderosa para transformar tudo que existe em nós e tudo que diz respeito às nossas vidas e o que está ao nosso derredor. A tua palavra é a verdade, e é a ela que nós nos submetemos nesta manhã, e é ao teu Espírito que nós nos submetemos, pois é Ele quem nos revela o que está nas tuas Escrituras. Por isso, Pai, nesta manhã, em teu nome nós oramos e clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor abençoe esta palavra, para que o Senhor abençoe esta mensagem e realize tudo aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas nesta manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu já disse anteriormente, né, Jesus está indo aqui para os finalmentes, né, do seu sermão do monte, né? Esse trecho, né, faz parte da conclusão do seu sermão, e nós vemos que Jesus agora ele começa a tratar, ou ele vai falar de algo que é muito significativo, né, nesse estabelecimento do seu reino, e como aqueles que pertencem ao seu reino devem lidar e tratar com essas questões. E ele agora nesse trecho ele fala sobre os falsos mestres, os falsos profetas, né? Nós podemos expandir aqui, né, trazendo para o nosso tempo, os falsos pastores, né? E nem sempre é dito, né, mas assim como há falsos pastores e falsos mestres, também há falsas ovelhas, né? Jesus está falando aqui dos pastores, dos profetas, né, que vêm como lobos, né, vestidos de lobo, mas também existem as falsas ovelhas, aquelas que parecem com ovelhas, mas não são ovelhas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesta manhã. Então, vamos ver se vai funcionar aqui, que a pilha estava fraca. Vamos ver. Jesus aqui, ele vai apresentar, né,
na verdade, ele apresenta, logo no início, ele apresenta 2 critérios de avaliação para identificarmos os falsos profetas. São 2 critérios de avaliação e uma dificuldade. Os critérios de avaliação são os frutos, né? E o outro critério é a questão da árvore que dá fruto. Então são 2 critérios que Jesus apresenta aqui, que nós devemos, num primeiro momento, utilizar para identificar os falsos profetas. A dificuldade que Jesus apresenta aqui para nós é justamente a questão da identificação desses falsos profetas. Porque no texto fica claro, né, no verso 15 ele diz: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Veja, a gente vê uma pessoa, né, e aí a gente vai, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o nosso critério de avaliação é aquilo que a gente vê. Mas Jesus está apresentando aqui algo que vai além do que a gente vê, que são as intenções, é aquilo que está no interior. Aquilo que está no interior a gente não consegue ver. E é nisso que está a dificuldade, né, que Jesus apresenta, dificuldade evidentemente para nós, né? A gente corre o risco, inclusive, de julgarmos pessoas, porque a gente não vê o interior, a gente não conhece o coração das pessoas. Então é uma dificuldade, né? E essa dificuldade é justamente porque eles estão disfarçados. Eles estão disfarçados, então eles se apresentam como enviados de Deus. Eles parecem com os pastores das ovelhas, com um autêntico pastor. Eles falam como os pastores de ovelhas. Eles andam como os pastores. Se portam como os que defendem os pastores. Mas na realidade, no final, eles são lobos que preparam armadilhas, né, para explorar e devorar as ovelhas. Na verdade, né, o que a gente vê, a outra dificuldade, né, que são a sua verdadeira... Opa, calma, não se desesperem. Aqui. A sua verdadeira identidade não está em como se apresentam. Está no interior do coração, onde somente Deus pode ver e nós não. Consegue identificar essa dificuldade? Porque a sua verdadeira identidade está no coração, onde somente Deus pode ver. A gente não consegue ver isso, a gente não consegue identificar isso. Deus não deu para nós essa capacidade de olho de raio-x, né? Você olha assim para a pessoa e vê lá o interior dela, assim, né? As intenções. Mesmo que você conseguisse ver o interior, você ia ver um olho de raio-x, vê o quê? Não, os órgãos ali, né? Mas é evidente que não é disso que Deus está falando, que fala na sua palavra, né? Ele está falando de intenções, ele está falando de propósitos, ele está falando até mesmo de certas ideias que as pessoas têm. É impossível para nós identificarmos essas coisas, descobrirmos essas coisas. E aí a gente precisa aprender a ver além das evidências, né? Para a gente ver além das evidências, a gente precisa entender uma coisa. Quais são os nossos critérios de avaliação? Daqui a pouco você vai entender porque eu estou falando isso. Todas as nossas avaliações e conclusões, todas as avaliações e conclusões que a gente chega, estão baseados no que nós vemos. Ok? Aquilo que nós vemos é que nos leva a avaliar e nos leva a conclusões. Nós não vemos as intenções do coração das pessoas. Somente o Espírito Santo conhece os falsos profetas. Somente o Espírito Santo conhece os falsos pastores. Somente o Espírito Santo conhece aqueles que também são falsas ovelhas. Até mesmo as falsas ovelhas a gente não tem como identificar. É só o Espírito Santo quem conhece essas pessoas. É só o Espírito Santo quem te conhece e quem me conhece.
Eu sou tão limitado que eu não posso dizer que eu conheço a mim mesmo. A gente pensa que conhece a si mesmo, mas quando a gente está diante de uma situação, às vezes de risco, a gente tem atitudes que a gente se admira. Como eu pude fazer isso? Como eu pude falar aquilo? Dependendo da situação que a gente se encontra, a gente se admira com a gente mesmo. A gente não sabe que aquilo estava dentro de nós. Até mesmo alguns pecados, né? A gente pensa que já resolveu algumas questões, de repente há um estímulo ali, né? Lembra da palestra do Dr. Edson, né? Que ele estava falando sobre as questões da ansiedade, né? da depressão. Às vezes a coisa está lá há muito tempo e não se manifesta. Aí acontece uma coisinha que dá um start ali, aí aquilo vem à tona. Com a gente também é a mesma coisa, né? A gente pensa que já resolveu, que aquele pecado já está morto e não tem mais influência sobre nós. Aí de repente vem um estímulo, aí vem, a gente peca. Eu falo, mas eu não tinha resolvido, como que isso? A gente se surpreende com a gente mesmo. Só o Espírito Santo conhece o interior. A Bíblia está cheia de exemplos a esse respeito, né? Fala, por exemplo, a questão da adoração, né? Deus fala no Antigo Testamento que Ele não está em busca de sacrifícios. Ele quer obediência, e obediência é algo do coração. A obediência é algo que é uma rendição do nosso coração a Deus. O sacrifício é algo exterior. Alguém pode, pensando no Antigo Testamento, né? Poderia estar sacrificando, e o sacrifício representava, né, o arrependimento, mas a pessoa mesmo podia não estar arrependida. Ela estava cumprindo um ritual, visualmente ela estava arrependida, visualmente ela estava tendo atos de arrependimento, mas de fato ela poderia não estar arrependida. João Batista, quando pregou, né, o que ele disse? Que nós deveríamos, né, ali os seus ouvintes, ele dizia que eles deveriam apresentar frutos de verdadeiro arrependimento. Jesus também falou sobre isso. Os frutos de verdadeiro arrependimento é algo que vem do coração, não é somente uma atitude exterior. E os falsos profetas, eles têm atitudes que, ao olharmos para eles, a gente identifica como um profeta, como um pastor legítimo. Mas somente o Espírito Santo é quem pode dizer que eles são ou não legítimos. E sem o Espírito Santo a gente não consegue ter essa avaliação e a gente fica muito restringido às nossas limitações. Mas no reino dos céus, né, que Jesus está implantando, está concluindo aqui essa implantação, os falsos profetas são conhecidos somente pelo Espírito Santo, que pode ver as suas intenções. Aí Jesus, ele fala, né, Passa aí para mim, Eric, por favor. Ele fala que um dos critérios para nós conhecermos é justamente os frutos. Ele claramente diz isso. Pelos frutos os conhecereis. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos frutos. Como eu disse, a nossa capacidade de avaliação, ela é limitada. Para nós identificarmos os falsos profetas, nós temos uma grande limitação. E o ponto de partida de Jesus aqui, para falar sobre essa identificação dos falsos profetas, é justamente essa nossa limitação. Identificar os falsos profetas, os falsos pastores, pelos frutos é a maneira mais simples e talvez inicial que nós temos, porque nós não conseguimos avaliar além do que vemos. No verso 16 ao 20, vamos ler aí, os versos 16 ao 20, o que Jesus fala. Ele fala o seguinte: pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se frutos dos espinheiros, ou figos de plantas com espinhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa
não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Então esse é o primeiro critério que Jesus apresenta. O que eu estou falando aqui não é uma anulação do que Jesus está falando aqui, sobre essa questão de, por causa da nossa limitação de só conseguirmos avaliar alguma coisa pelo que vemos. Jesus não está anulando isso aqui, né? Ele está, inclusive, afirmando. E eu não vou entrar nos pormenores aqui da árvore, do fruto. Nós já ouvimos muitas mensagens a esse respeito. E esse próprio trecho, ele, apesar de nós podermos explorar bastante, né, e aplicar de uma forma bastante ampla, esse trecho ele é autoexplicativo, né? Então não tem muita diferença disso. Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore má produz maus frutos. E não tem como ser o contrário. E Jesus está deixando isso muito claro. Então não vou entrar muito nessa questão, né? Porque o texto, como eu disse, ele já é autoexplicativo. Mas o que eu quero pensar é na maneira como Jesus apresentou essa questão sobre os frutos e os falsos profetas, falsos pastores. Se nós pensarmos, por exemplo, no que Jesus disse lá no capítulo 5, quando ele fala do homicídio, quando ele fala do adultério, né? O que Jesus falou ali? O que a gente vê? Jesus apresentando um princípio, né, o que a lei dizia sobre o homicídio, sobre o adultério. Ele valida o que a lei diz, aquele respeito, mas ele amplia o alcance. A lei dizia, por exemplo, não matarás. E o que Jesus diz? Exato, você não deve matar. Mas aquele que odiar o seu irmão já cometeu um homicídio. Percebe a ampliação? A ampliação da aplicação da lei. Eu vejo esse mesmo princípio aqui, quando Jesus está falando, esse mesmo critério, né? Quando Jesus está falando dos frutos. Nós identificamos os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas pelo fruto, mas ele amplia essa questão nesse trecho que ele está finalizando o Sermão do Monte. E como que ele faz isso? Ao falar dos frutos em associação aos falsos pastores, aos falsos profetas, Jesus desperta, em primeiro lugar, na memória dos que estão ouvindo, desperta eles para a lei e para o que as Escrituras já diziam acerca de um profeta. E o que a lei dizia acerca de um profeta? Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 18. Veja que Jesus ele não está dizendo, olha, agora para você identificar um falso profeta, esquece esse negócio de fruto. Não, ele está dizendo, olha, de fato, pelo fruto você vai conhecer. Né? E esse trecho aqui que nós vamos ler, você vai ver porque o que foi despertado quando Jesus falou ali dos falsos profetas e dos frutos. Deuteronômio 18, a partir do verso 15, diz assim: o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, do meio de ti, dentre teus irmãos, a ele ouvirás. Só abrindo um parênteses aqui, né? Mateus 17, 5, né? Quando Jesus está falando ali do Monte da Transfiguração, né? A gente percebe quem aparecendo lá? Justamente o representante da lei e o representante dos profetas, né? Verso 16 aqui de Deuteronômio 18. Conforme o que pediste ao Senhor teu Deus, no Horebe, no dia da Assembleia, não quero mais ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem olhar para este grande fogo, para que eu não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Levantarei no meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar, que eu lhe ordenar. E pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome.
Agora preste atenção a partir do verso 20. Ele diz assim: mas o profeta que tiver a arrogância de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, este morrerá. E se disseres no coração, como conheceremos a palavra que o Senhor falou? Verso 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou esta palavra. O profeta falou por arrogância, não o temerás. Então quando Jesus fala dos frutos, e faz essa associação com os falsos profetas, a primeira questão que vem na mente deles é o que o Antigo Testamento dizia, o que as escrituras que eles tinham em mãos diziam sobre os falsos profetas. E o que dizia? Dizia que se alguém se levanta como um profeta, diz alguma coisa e aquilo não se cumpre, então ele é um falso profeta. Jeremias 28, abre aí, Jeremias 28, a partir do verso 1. Acharam aí? Jeremias 28, a partir do verso 1. Diz assim: naquele mesmo ano, no início de seu reinado, no 5º mês do 4º ano de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me disse na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar e levou para a Babilônia. Também Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram levados para a Babilônia, trarei de volta a este lugar, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Olha só a partir do verso 5. Então, isso foi Ananias quem falou. Agora Jeremias vai falar a partir do verso 5. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, o profeta Jeremias: amém. Assim faça o Senhor. Cumpra o Senhor as palavras que profetizaste e traga de volta para este lugar os utensílios da casa do Senhor, assim como todos os exilados da Babilônia. Mas ouve agora esta palavra que falo a ti e a todo o povo. Os profetas que vieram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas nações e contra grandes reinos acerca de guerra, de calamidades e de peste. Olha o verso 9. Mas o profeta que profetizar paz será reconhecido como verdadeiramente enviado pelo Senhor apenas quando se cumprir a sua palavra. Então, quando Jesus fala lá em Mateus sobre os frutos, é isso que vem à mente daqueles que estavam ouvindo. Então, peraí, o critério é quando um profeta falar, se aquilo que ele falar se cumprir, então ele é um verdadeiro profeta. Se não se cumprir, é um falso profeta. Então, o cumprimento visível, né, do que havia sido dito era a prova que eles teriam de ser um falso profeta ou um verdadeiro profeta. Era a prova visível. Se houvesse prova visível, era verdadeiro. Se não houvesse prova visível, era falso. Ok? Tudo bem? Agora isso, como eu já disse, está dentro das nossas limitações. Nós estamos limitados a isso. Agora, Jesus anulou essa questão? Não, ele não anula esse critério de avaliação. Mas, como eu disse, agora ele não só amplia, como aprofunda. E como que ele aprofunda? Em seu reino, Jesus fala que, ele mostra, né, que o fruto exterior já não é o requisito único
e suficiente para provar que um profeta é verdadeiro. O fruto ainda precisa ser observado, nós temos que observar o fruto com muita atenção, mas não somente o fruto. É preciso também observar o que provém do coração de quem profere uma palavra, de quem prega, de quem anuncia as Escrituras. E atribui a essa palavra como tendo sido enviada por Deus. Então alguém que simplesmente chega e fala, estou falando em nome de Deus, nós temos que observar o coração dessa pessoa. Agora, lembra da dificuldade? A gente tem como observar o que está de fato no coração, as intenções do coração? Não temos. É só o Espírito Santo quem pode fazer isso. É só o Espírito Santo que pode identificar, avaliar e classificar os frutos do coração. Cumprimento e não cumprimento, a gente consegue avaliar, a gente consegue provar. Mas o que vem do coração, somente o Espírito Santo. Só Ele pode dizer que o fruto do coração é bom ou mal. Por essa razão, nós temos que depender completamente do Espírito Santo. Não há como a gente viver a vida no reino sem a dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo, como a própria Bíblia nos mostra e nos ensina, Ele é o Deus conosco, Ele é o cumprimento da promessa de Jesus de que estaria conosco todos os dias, né? Numa ocasião, Samuel falou aqui sobre a questão atual de Jesus, né? Que Jesus tem um corpo, hoje Ele tem um corpo, evidentemente glorificado, e esse corpo, de alguma maneira, ainda que glorificado, ele tem determinadas... eu não sei se eu posso usar limitações, né? Não são limitações, mas no que diz respeito às leis da física, vamos dizer assim, Jesus com o corpo glorificado que ele tem, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo, que é Deus, assim como Jesus é Deus, Ele está em todos os lugares, e está em todas as pessoas em que Ele habita ao mesmo tempo. Nós estamos reunidos aqui, e Ele está também com outros irmãos que estão reunidos, sei lá, talvez lá no Japão, porque Ele é o Espírito, e Ele é Deus, assim como Jesus é Deus. O Espírito Santo habitando em nós é o cumprimento da palavra de Jesus, de que estaria conosco todos os dias. Esta é a certeza que nós temos de que Jesus está conosco todos os dias, em todos os lugares, ao mesmo tempo com todas as pessoas. É a presença do Espírito Santo em nós. E nós precisamos depender do Espírito Santo para termos esse tipo de discernimento e podermos identificar quem é um falso pastor, quem é um falso profeta, quem é um falso líder. Não são somente as qualidades exteriores, não é somente aquilo que ele apresenta de resultado, é aquilo que provém do coração. É o Espírito Santo quem vai atestar, é o Espírito Santo quem vai dar testemunho dessa pessoa. Está dando para entender? Quero ler mais alguns textos aqui com vocês. 1 João capítulo 4, no verso 4. Primeira João capítulo 4, verso 4. Diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Percebe a ligação? Como que vence os falsos profetas? Por causa daquele que está em nós. É assim que a gente vence os falsos profetas. É assim que a gente identifica os falsos profetas. Porque na realidade não somos nós quem identificamos, é o Espírito Santo quem identifica. Ainda no capítulo 1, né, agora voltando 2 capítulos aí, desculpa, em 1 João, agora voltando 2 capítulos, no capítulo 2, verso 18, João ele diz o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora, o anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso, sabemos que é a última hora. Verso 19. Eles saíram dentre vós, mas não eram dos nossos. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos.
Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Veja, eles não eram dos nossos. Por isso que eles saíram do nosso... Na verdade, eles foram tirados, né, do nosso meio. João está dizendo aqui. E quem é que tira? É o próprio Espírito, é o próprio Senhor. Não, no verso 18 ele diz: filhinhos, essa é a última hora, o anticristo já está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado, ou conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Porque o Espírito Santo é Ele quem remove. Às vezes a gente não entende como determinado... Vamos falar do nosso momento, né, da época que nós estamos vivendo. A gente não entende como determinados pastores, que têm, inclusive, boa oratória, né, e falam bem, e parecem de fato serem grandes pastores, homens de Deus, a gente não entende como muitas vezes eles são tirados e de repente eles somem. Não estou generalizando, porque alguns Deus mesmo retira e Deus, como faz como fez, né, com os apóstolos, por exemplo, como com Paulo, né? Deus, foi o próprio Deus quem tirou ele de circulação, mandou ele para a prisão, e de lá nós recebemos e temos o registro das suas cartas. Não estou generalizando, mas existem muitos casos de falsos pastores que estão liderando muitas pessoas, e por amor a estas ovelhas, as suas ovelhas que pertencem ao Senhor, né, o Evangelho de João deixa isso muito claro, né, que há um pastor, e esse é o pastor das ovelhas. Os seus auxiliares, né, nós aqui como pastores, né, que lideram, né, como o pastor Silva, a pastora Marilza, que lideram a igreja, nós somos auxiliares do pastor. E as ovelhas, né, nós como ovelhas, vamos pensar em nós aqui na nossa comunidade. Nós como ovelhas, não somos ovelhas do pastor Silva, ele não é o nosso dono, né? Ele representa o nosso Senhor. Nós seguimos a voz do nosso pastor, que é o pastor Silva, na figura do pastor Silva, né? Porque ele tem buscado as orientações do nosso pastor, do nosso pai. Amém? Agora existem alguns que são falsos, e Deus mesmo é quem retira. É Deus mesmo quem retira. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho por mim que nós estamos vivendo em um momento em que Jesus não vai mais admitir que falsos pastores continuem à frente das suas ovelhas. Eu tenho por mim isso, que Ele vai tirar aqueles que são falsos pastores, por amor às suas ovelhas. Ele não vai mais admitir que ninguém que não tenha passado, lembrando lá de João 10, né? Ele não vai permitir mais que ninguém que não tenha passado por Ele, que é a porta, tenha acesso às suas ovelhas. Jesus foi muito claro: tem que passar pela porta para ter acesso às ovelhas, às suas ovelhas. Jesus disse lá que, não sei se estou fazendo um spoiler ou não, né? Mas o pastor Silva e o Samuel vão explorar bastante isso, mas só quero fazer esse parênteses aqui relacionado ao que nós estamos falando, de que Jesus diz lá que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Mas ele ouve a voz do seu pastor e o seguem, mas o pastor tem que passar pela porta, e Jesus diz que Ele é a porta. Então eu creio que um pastor legítimo, levantado por Deus, um pastor verdadeiro, tem que passar por Jesus. E passar por Jesus não é simplesmente, passou, beleza, agora vai chegar nas ovelhas. Não, passar por Jesus é ser tratado por Ele, é passar por santificação, é passar por arrependimento, é passar por transformação de vida. Passar por Jesus, de fato, transforma a vida da pessoa. E quando ela chega então às ovelhas que são dele, ele não chega com arrogância, como nós vimos lá em Ezequiel, que nós lemos. Ele não chega com arrogância, ele chega com humildade, porque ele sabe de quem são as ovelhas.
E quando ele fala, ele não fala as suas palavras, ele tem temor no coração, porque as ovelhas são do Senhor, as ovelhas são dele. Então, com o seu coração cheio de temor, ele literalmente mede as suas palavras. Ele não ousa falar aquilo que o seu pastor, por quem ele passou, que é o próprio Jesus, ele não ousa falar aquilo que Jesus não está falando. Porque é Jesus quem conhece as suas ovelhas, é Jesus quem sabe o que elas precisam para se alimentar, é Jesus quem sabe o que elas precisam para crescer, é Jesus quem sabe para onde conduzi-las, para que elas possam ter alimento sólido, para que elas possam então alcançar a maturidade. É somente Jesus quem sabe. E um pastor que passa por Jesus sendo a porta, né? Estou usando essa figura aqui, ele tem esta ação do Espírito Santo de falar somente aquilo que Jesus está falando, por causa do temor. Agora, aqueles que não passam por Jesus, esses serão retirados. Existem muitas pessoas que pularam, né? Não entraram pela porta, pularam o muro, e aí assumiram a liderança de algumas ovelhas. Essas pessoas serão retiradas. Deus mesmo é quem vai removê-las. Porque está chegando, e eu creio nisso de todo o meu coração, está chegando o momento em que Jesus virá para buscar a sua igreja. Ele está vindo para buscar a sua igreja. E Ele não vai permitir que as suas ovelhas sejam conduzidas por falsos pastores, por falsos líderes. Ele vai remover. Ele vai remover. Eu não tenho a mínima dúvida quanto a isso. Estou plenamente convicto disso. Ele vai remover os falsos pastores, os falsos líderes. Ele vai separar as falsas ovelhas. Porque Ele vai vir buscar somente aqueles que são dele. Fecha parênteses. Até o iPad fechou. Vamos lá para eu terminar. Então veja que, voltando, né? Jesus, ele de uma forma magnífica, ele resolve essa questão, né? Dos critérios e da nossa limitação para identificar. Ele resolve esses questionamentos nos versos que vem a seguir, que ele vai falar dos dois fundamentos. Volta lá para Mateus 7. Está dando para entender? Sim ou não? Sim. Ok, classe, né? Só faltou o querido professor, né? Alunos aplicaram, né? Só faltou o querido professor, né? Sim, querido professor. Voltar aí para Mateus 7, verso 21 ao 23, ele diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Jesus, ainda aqui, ele está falando dos falsos profetas. Ele está falando dos falsos profetas ainda, né? E quando ele chega nesse trecho, né, nesse momento aqui do seu discurso e da sua aplicação prática, né? E ele está falando dos falsos profetas. Muitos ali, né, apresentavam frutos. Muitos que estavam ali apresentavam frutos que, segundo o que a gente está falando aqui, aos olhos humanos, poderiam ser identificados como pastores verdadeiros. Mas o verso 22 e 23 revelam que a partir de Jesus, né, apresentar frutos de árvore boa já não vai ser suficiente, já não é mais suficiente. É preciso, vou fazer uma brincadeira aqui que o pessoal faz com o inglês, né? Um plus a mais, né? Se é plus já é mais, né? É preciso algo mais, algo que vai além de apresentar frutos. O verso 21, né, no verso 21, eu vejo que é o verso chave para isso, né? Porque fazer a vontade do Pai,
O que pressupõe isso? Fazer a vontade do Pai pressupõe uma íntima e submissa caminhada com Ele. É isso que pressupõe caminhar com o Pai. Né? Jesus fala, né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Para fazer a vontade do Pai, você precisa conhecer essa vontade. Para conhecer, você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa caminhar com Ele, precisa ter relacionamento com Ele. Como que você vai conhecer a vontade de alguém se você não conversa com esse alguém? Não é? A Andréia, um exemplo, vai, a Andréia, ela pode até conhecer alguns gostos meus, né? Por exemplo, de comida, por exemplo, né? Mas daí ela resolve fazer algo, né? E para ela saber se eu realmente quero comer aquilo que ela está pretendendo fazer, ela vai me perguntar. Onde é? Muitas vezes ela faz isso. Estou pensando em fazer tal coisa. Você quer? Eu vou fazer, sei lá, uma picanha no alho. Acho que nem precisava perguntar, né? Entendeu? Picanha no alho, né? Aí vem aquela sigla, né? SQN, né? Só que não. Mas veja, se ela pretende fazer algo que diz respeito a mim, e ela está pensando se eu quero ou não, ela vai perguntar para mim. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, você tem que perguntar para Ele. Amém? Você quer saber os planos de Deus, você vai perguntar para quem? Para quem tem os planos. O que Deus diz lá em Jeremias? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Adianta você ir na mãe Joana, com respeito às Joanas, as irmãs Joanas, com respeito às irmãs Joanas. Adianta você procurar o vidente, né? Ligue já. Só alguns saberão. Ligue já, né? Esse você sabe, é do seu tempo, mano. Esse é do seu tempo. Não adianta, porque essas pessoas não sabem quais são os planos que Deus tem a seu respeito. Você tem que perguntar para Ele. Oi? Bom, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Aí vai no horóscopo. Não, o horóscopo não sabe quais são os planos de Deus para a sua vida. Os astros não sabem, né, quais são os planos de Deus para a sua vida. Deus é quem sabe. E é Ele que você tem que perguntar. É para Ele que você tem que perguntar. Até mesmo em relação à oração, né? Tiago fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Não é isso que Tiago fala? Mas o que João diz? João diz o seguinte: que se pedirdes alguma coisa segundo a sua vontade, você tem a certeza que ele vai responder. Às vezes a gente chega diante de Deus falando um monte de coisa. Chega com uma lista enorme, né? Deus, olha isso, aquilo, tal pessoa. A gente, antes de apresentar a nossa lista, a gente deveria perguntar para Deus: Deus, qual é a tua vontade para essa pessoa? Deus, dá R$1 milhão para essa pessoa. Aí está o seu nome lá, né? Senhor Jesus, está aqui uma lista de pessoas que eu realmente desejo que ganhem R$1 milhão. O primeiro é o Jefferson, a segunda é o Jefferson Luiz, e a terceira é o Jefferson Luiz Hilário. Só essas 3 pessoas. É uma oração pecaminosa? Não, né? Mas será que Deus quer dar R$1 milhão para essa pessoa? Não sei, você tem que perguntar para Ele. Deus, qual é a tua vontade? Eu sei que essa pessoa precisa de recursos financeiros, mas qual é a tua vontade? Eu devo orar para que ela tenha dinheiro? Eu devo orar para que o Senhor faça um milagre para ela receber dinheiro, sei lá, através de outra pessoa? Ou eu devo orar para que ela se qualifique melhor e possa ter uma posição melhor na empresa ou em outra empresa? Ou eu devo orar para que essa pessoa, por exemplo, se for um empresário, né, para que essa pessoa receba clientes
que sejam fiéis e deixe de ter maus clientes e tenham clientes que realmente paguem. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus antes de simplesmente chegar e jogar lá diante de Deus o que eu quero. E aí que eu vejo que se cumpre também o que o salmista diz, que Ele cumprirá os desejos do seu coração. Só que os desejos do seu coração já não serão os seus desejos, serão os desejos dele. Não é mais a sua vontade, é a vontade dele. Amém? Então veja que, voltando aqui para o texto, né, de Mateus, né, fazer a vontade do Pai pressupõe essa caminhada, essa intimidade, comunhão com Ele. Né? Os falsos profetas e as falsas ovelhas não habitam no conselho de Deus. Lembra o que Deus diz através de Jeremias acerca dos falsos profetas? Deus foi muito claro lá em Jeremias. Agora eu não vou lembrar o capítulo e o verso, mas ele fala que os falsos profetas, eles não habitaram no conselho de Deus. Por isso eles falaram coisas que Deus não estava falando. É preciso habitar no conselho. Não é aquela coisa que... Deus não é... Sabe quando você vai lá na rodoviária do Tietê? Né? Quem já foi lá na rodoviária do Tietê? Logo que você sai do metrô assim, tem um balcão enorme lá e tem uma placa em cima assim, informações. Aí você não sabe onde é o terminal de ônibus, para onde que você pega o trem, para onde você pega o metrô, daí você vai lá e pergunta. Perguntou, você vai embora, faz o seu trajeto e já era. Deus não é assim. Que você passa por ele e fala assim, oh Deus, o que eu faço? E aí, para onde eu vou? Tal? Vai para lá, daí você, obrigado em Deus, e vai embora. Não, é necessário habitar, é necessário estar com Ele todos os dias. Assim como Ele prometeu, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, e Ele está na presença do Espírito Santo, nós também precisamos caminhar com Ele. Amém? Então, pressupõe aí que essa intimidade e comunhão é uma característica dos verdadeiros pastores e das verdadeiras ovelhas. Os falsos pastores e falsas ovelhas não habitam no conselho de Deus. Elas não amam os mandamentos de Deus. Não andam segundo os preceitos de Deus. Não amam a lei de Deus. Não têm comunhão com Deus e nem têm comunhão com quem é verdadeiro. Por isso, são falsos. Ainda que falem em nome de Deus, ainda que profetizem em nome de Deus, ainda que curem em nome de Deus, ainda que expulsem demônios em nome de Deus, ainda que evangelizem em nome de Deus, e ainda que façam milagres em nome de Deus. Se não caminharem, se não estão em comunhão com Deus, ainda que façam todas essas coisas, são falsos, não são verdadeiros. E se a gente pensar, por exemplo, nessas últimas coisas que eu falei aqui, né, de pessoas que falam em nome de Deus, profetizam em nome de Deus, curam em nome de Deus, expulsam demônios em nome de Deus, evangelizam em nome de Deus, fazem milagres em nome de Deus, essas coisas não são boas? Essas coisas não têm identificação com o que Deus faz? Tem, essas coisas são boas. E quem recebe por exemplo, quem recebe um milagre realizado por alguém que é um falso profeta, por exemplo, um falso pastor, a cura que recebeu, ela é invalidada? Ponto de interrogação, não vou dar resposta. Veja que a gente não pode simplesmente, porque veja que Deus tem misericórdia do seu povo. Deus tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia das pessoas. Mesmo que um falso pastor realize um milagre, se esse milagre veio de Deus, isso não faz do falso pastor um verdadeiro pastor, mas ele não deixa de ser um falso pastor. O milagre não é anulado se foi Deus quem realizou. Se um falso pastor pregou e uma pessoa verdadeiramente se converteu, a sua conversão, a sua rendição a Deus, a sua rendição ao Espírito Santo, não é falsa. Ela não precisa, entende o que eu vou dizer? Não precisa ouvir de novo a mensagem, ainda que sempre tenha que ouvir de novo, né? Mas entende o que eu estou dizendo? Ela não precisa
ouvir de novo aquela mensagem para reconhecer o Senhor como seu Senhor. Não, porque o que ela ouviu, ainda que tenha vindo de um falso pastor, ela ouviu a palavra e Deus se revelou para aquela pessoa por meio da sua palavra, ainda que tenha usado essa pedra. Eu ia falar mula. É que eu lembrei de quando Jesus entrou triunfantemente, em Jerusalém. Ele entrou montado num jumento. E não é por causa disso que agora a gente pode achar que um jumento, é um grande pastor, porque o jumento levou Jesus até Jerusalém. Podemos pensar que tem alguns jumentos aí levando Jesus para alguns lugares, Mas jumento continua sendo jumento. Oi? Exato. O pastor Adão está dizendo aqui que nem quem recebeu o milagre, não é porque recebeu o milagre que já recebeu a salvação também. Entende? Então veja que se não há dependência do Espírito Santo, a gente pode ir ou para um extremo ou para outro. É um falso pastor. Então o que ele falou, a conversão, quem se converteu no ministério dessa pessoa, está tudo perdido. Quem recebeu cura vai ter, é melhor você ir no outro lá para confirmar a cura, porque esse daí é falso, hein? Com perdão aos nossos vizinhos paraguaios, esse milagre aí, acho que veio do Paraguai, hein? Não é autêntico não, A gente pode pensar no vizinho mais longe, da China, Esse milagre é chinês, é Xing Ling esse milagre, hein? Milagre Xing Ling. Não, Jesus não está anulando aqui. Jesus não fala que os milagres não aconteceram. Jesus não fala que as curas não ocorreram. Ele está falando dos falsos pastores, dos falsos mestres. E ele veja que Jesus não reconhece os falsos pastores e os falsos mestres. No texto que nós lemos aqui, do verso 21 ao 23, ele não deixa de reconhecer o que foi feito. Porque Deus, na sua soberania, usou, ainda que fossem esses falsos, para realizar algo verdadeiro. Isso somente um Deus soberano pode fazer. Somente um Deus poderoso pode fazer. Está dando para entender? Eu não quero colocar aqui uma questão que agora você vai sair e vai ficar olhando. Espírito Santo, me diz aí, e aí? É o próprio Espírito que vai testificar no seu coração. Você não precisa, se você anda com o Espírito Santo, ele vai testificar no seu coração. Se você anda debaixo da direção do Espírito, é ele quem vai te... Você não precisa ficar buscando, falando, e aí Deus, recebo ou não recebo? Fui curado ou não fui? Essa palavra é tua ou não é? Não, deixa o Espírito Santo fazer isso. Jesus não disse que o Espírito Santo viria com uma das missões do Espírito Santo, qual que é? É conduzir a toda a verdade. Ministério, uma das características do ministério do Espírito Santo é conduzir aqueles em quem ele habita a toda a verdade. E eu gosto muito, lá na primeira carta de João, além de João falar do Espírito Santo, aqui no Evangelho, João relata que Jesus enviaria o Espírito da verdade, que nos conduziria e nos conduz a toda a verdade. Mas lá na sua carta, ele diz que o Espírito é a verdade. O Espírito que está em nós é a verdade. E ele faz então uma associação com o que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito que habita em nós não é somente o portador da verdade, ele próprio é a verdade, porque ele próprio é Deus. Amém? Estou terminando, gente. Em Mateus 24, verso 24, Jesus diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres. Veja que ele não está anulando aqui. A tal ponto que, se fosse possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Veja que o que Jesus está falando aqui do engano não é simplesmente dos milagres e dos sinais. Ele está falando dos falsos profetas, dos falsos
cristos dos falsos pastores e líderes, que porque eles realizam grandes sinais e milagres, eles podem inclusive enganar aqueles que são escolhidos. E mais uma vez eu quero afirmar aqui, quem além do Espírito Santo pode determinar isso? Ninguém, somente o Espírito Santo. E aí então a gente chega a algumas conclusões a respeito disso. Primeiro, os falsos profetas, ainda que apresentem bons frutos e não andam no Espírito, e somente, ou melhor, desculpa, deixa eu retomar aqui. Os falsos profetas, ainda que apresentem bons frutos, não andam no Espírito, e somente o próprio Espírito pode nos alertar quem são. A segunda conclusão que a gente pode chegar aqui: nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e andarmos nele para podermos ter cuidado com os falsos profetas. Né? Estou voltando ao ponto lá do início aqui, do verso 13, né? Desculpa, do verso 15, que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. É somente andando no Espírito Santo que a gente pode ter esse cuidado com os falsos profetas. A terceira conclusão que a gente pode chegar aqui é que, para Deus, todos os frutos exteriores são considerados inúteis, para Deus, hein? Todos os frutos exteriores são considerados inúteis se não forem resultado de uma íntima comunhão e absoluta obediência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Veja que alguém pode fazer algo, e isso ser bom, isso ter um resultado. Isso é muito, inclusive, difícil de explicar, né, e de expor. Porque o resultado, ele pode vir de Deus, mas se aquele que foi o meio não é de Deus, Deus não vai considerar para essa pessoa como um bom fruto. Mas aquele que recebeu, para Deus é um bom fruto, porque foi Deus mesmo quem realizou esse fruto na vida da pessoa. Mas, lembra, as Escrituras dizem de nós, das obras mortas. Não, as obras mortas são aquelas que, primeiro, não são realizadas por meio de Deus. E segunda, são aquelas que não são realizadas por pessoas que não caminham com Deus, que não andam com Deus. Então, para aquela pessoa que realizou aquilo, Deus não vai considerar como um bom fruto para ela. Aquele que recebeu algo de Deus, mas aquele que fez, ele não é creditado a ele algo que foi feito por Deus. Eu sei que isso é difícil da gente entender dentro da nossa limitação, e eu confesso que ainda, além dessa nossa limitação, existe a minha limitação em explicar essas coisas, né? Mas quem sabe um dia eu consiga. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele é capaz de abrir o nosso entendimento. Nós oramos isso no início. Aquela historinha da mulher pobre que passava necessidade, o Satanás mandou, que ela falou, quando Deus manda, até o diabo obedece. Exato. Né, o pastor Silvio está lembrando aqui de uma história, né, eu vou repetir porque o pessoal da técnica aí exigiu que a gente repetisse, porque quem ouve depois o vídeo não sabe do que está falando, né? Mas o pastor Silvio tá falando aqui daquela historinha, né, da mulher que estava passando necessidade, né, e tinha um programa de rádio e tal, e ela, se eu estiver errado, você me corrige, Silvio. Ela ligou para a rádio e falou: poxa, eu estou passando necessidade, assim e tal, né? Eu estou sem nada na minha despensa e tal. E naquele instante havia um satanista ouvindo o programa de rádio, né? Aí ele pegou e falou assim: tá, eu vou comprar as coisas, vou mandar para ela, e aí eu quero ver o que ela vai dizer. Ela fala que confia em Deus, que crê que Deus vai suprir suas necessidades. Quero ver o que ela vai dizer. Aí a mulher está lá na casa dela, chega um caminhão lá com mantimento, né? E aí começa a descarregar, tal. O satanista foi junto, claro, né? Começa a descarregar, tal, e ela começa: não, põe aqui, põe ali, daí não tem mais onde pôr, aquela coisa toda, né? E aí ela não fala nada, daí o satanista fala assim: você não vai perguntar quem foi que te mandou essas coisas, não? Aí ela responde: olha, quando Deus manda, até o diabo obedece.
Entende? Então, veja, a dependência dela era de Deus. Então, foi algo bom? Foi. Quem foi que... aquilo que ela recebeu, foi o satanista que mandou, então vou jogar tudo fora. Não, foi Deus que mandou. Mas qual foi o meio? Foi de alguém que andava com Deus? Não. Entende? Então, é só para a gente entender um pouquinho aí, dentro das nossas limitações. Eu ainda tenho um tempinho. Posso continuar só para terminar aqui? Oi. Essa pessoa que se diz um profeta, mas enfim, está ministrando, se estiver ministrando, a pessoa pela graça, pela misericórdia, não vai receber. Só que isso não significa que Deus lá está sempre no Deus, né? Exatamente. Da salvação e da vida. Então ele pode estar totalmente fora. Exato. A gente tem que lembrar que Deus é soberano. E na sua soberania, se Ele quiser, Ele usa quem Ele quiser. Até uma mula. A mula não falou com Balaão? Não é? Se tem jumento levando Jesus para tudo quanto é canto, tem umas mulas profetizando também. Uns quadrúpedes aí, né? Os quadrúpedes profetizando, tem uns quadrúpedes levando Jesus para tudo quanto é canto, mas não deixam de ser quadrúpedes. Não vão ter lugar na mesa do Senhor. Não tem um lugar para aquele jumento lá, né? Não, esse lugar aqui é do jumento. Amém? Vamos lá, para eu conseguir terminar aqui. O cuidado que Jesus nos alerta, né, nos exorta a ter com os falsos profetas, deve nos alertar, né, também para as consequências, pois o que foi dito a eles também pode ser dito a nós. Ok? O que foi dito para os falsos profetas, para os falsos líderes, né, também pode ser dito a nós. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter com o Espírito Santo. Se nós não caminharmos com Deus, o que foi dito para os falsos profetas também pode ser dito para nós. É o que está lá no verso 23. O verso 23 está relatado o seguinte: então lhes disse claramente, olha, Jesus falou claramente, nunca vos conheci, vai falar, né, para esses falsos, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E para finalizar então, Jesus fala dos dois fundamentos, né? A partir do verso 24, diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Então veja que o que Jesus apresenta aqui é que toda essa narrativa deve estar ligada com a fonte, que é o próprio Jesus. Se nós não estivermos alicerçados em Jesus, que é a nossa rocha, tudo o que pode vir a partir daí, a qualquer momento pode ruir. Percebe que nesse trecho aqui, Jesus ele não fala exatamente da edificação em si. Ele não fala, não, porque um falso edifício, né, ele tem uma diferença desse outro. Não, comparativamente, os dois foram, a edificação dos dois edifícios, né, das duas casas que seja, elas observaram, né, vamos falar de alguns critérios aqui, observaram os critérios de construção, né, seguiram as normas da engenharia, né. Então se olha para uma e olha para outra, você fala, puxa, as duas casas são boas, as duas casas são corretas, as duas edificações aí são boas, mas lembra da nossa limitação? A gente só consegue avaliar algo de acordo com aquilo que a gente vê. E de acordo com o que a gente vê, está perfeito. Tanto faz eu morar numa como na outra, eu entrar em uma ou em outra. Mas o que Jesus apresenta aqui, falando da edificação ainda, vamos pensar na vida. Existem pessoas que edificam a sua vida de forma muito correta.
Não é difícil encontrarmos pessoas que não observam os mandamentos de Deus, mas você olha para a vida dela e você fala assim, puxa, essa pessoa, ela é honesta, ela é correta, ela é ética. Ela é ética no seu trabalho, ela é ética com os seus funcionários, ela é ética com as leis. Aí você fala assim, puxa vida, essa pessoa tem uma moral, né, admirável, e de fato é. Mas se ela não crê nas Escrituras, toda essa estrutura da vida dela está sobre a areia, não está firme. Quando vier algo realmente que pode abalar, né? A Dulcineia, no momento de adoração, lembrava da mensagem do pastor Silvio, né? De alguns anos atrás, que o pastor Silvio falou, tudo que pode ser abalado, será abalado. Tudo que pode ser abalado, será abalado. Né? Isso de fato tem acontecido, já aconteceu, tem acontecido e vai continuar acontecendo. Deus mesmo é quem vai abalar tudo aquilo que pode ser abalado. Quando vem as ondas que podem abalar, quando a edificação que aos nossos olhos parecem ser boas edificações, e na verdade são, se elas não estão sobre a rocha, elas caem. Elas não podem se sustentar. E então, o que Jesus apresenta aqui é o seguinte, que a nossa vida deve ser construída sobre a rocha, sobre Ele. Jesus é quem deve ser o fundamento sobre o qual nós vamos construir a nossa vida. Se nós não construirmos a nossa vida sobre Ele, que é Jesus, né, o salmista diz, a rocha da minha salvação, nós podemos ter aparência de ovelha, podemos pregar como se fôssemos pastores de Deus, podemos realizar milagres como se fôssemos enviados de Deus, nós podemos fazer sinais, prodígios e maravilhas, e as pessoas se admirarem, as pessoas podem até reconhecer Deus, mas nós mesmos cairemos naquilo que Jesus disse, aqui deixa eu só lembrar o verso, quando ele fala cadê? Que vai ser lançado no fogo. Cadê o verso aqui? Verso 19. Ele diz, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Esse fogo aqui é o inferno. Se a nossa vida não estiver fundamentada, se a edificação da nossa vida não estiver sobre Jesus, que é a rocha, no momento em que Ele der a sua palavra final, essa pessoa que não estiver sobre a rocha, a sua vida será lançada no inferno, será lançada no fogo do inferno. Amém? Eu só quero colocar uma ilustração aí, só para a gente ver Ixi, vai ficar por causa da luz aqui do... Só para a ilustração ficar mais clara. Dá para ver aí ou não? Quer que escurece mais? Apaga tudo assim, cinema, sessão de cinema, pipoquinha e tal. Dá para ver, né? Então, ó, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Aqui, vamos dizer que essa árvore, você que está assistindo o vídeo, você não vai ver, né? Mas tudo bem, depois a gente dá um jeito. Vamos dizer que essa árvore aqui seja a nossa vida, ok? Essa primeira camada aqui, vocês viram que eu estou com um recurso legal aqui, né? Laser. Essa primeira camada aqui, ou essas camadas, vamos chamar de coisas visões que o próprio mundo apresenta para nós, para que a gente possa edificar a nossa vida. São padrões de pensamento, são padrões de conduta, são padrões de morais, são padrões até de fé, que o mundo apresenta para nós. E aí se a gente observar essas três camadas primeiras aqui, a gente vai observar, essa primeira aqui é muito superficial, muito fofa. Normalmente é assim, a mais superficial é mais fofa. Não, então eu tenho que aprofundar mais a minha vida. Lembra, o meu pano de fundo aqui são os dois fundamentos que Jesus falou, tá? Sobre a rocha e sobre a areia. Então, aí não, tenho que me aprofundar um pouco mais. Essa segunda camada, ela normalmente é mais sólida, é mais resistente no solo, não é? Se você cavar lá, pegar um pedaço de terra e cavar, a primeira camada ali é mais fácil, a segunda já é mais difícil. Aí você fala, não, mas essa aqui ainda não é confiável, deixa eu aprofundar mais. Aí a gente vai para essa camada aqui que está mais ao fundo. E até por conta da gravidade, essa terceira camada...
O que eu fiz? Então, essa terceira camada aqui, por conta da gravidade, ela vai estar mais firme. Aí você fala, não, é até difícil de manusear. Aí você fala, não, beleza, agora aqui eu posso colocar a estrutura da minha vida. Mas veja que, ainda assim, ela ainda é uma terra, você não encontra, não é rocha aqui. Não é rocha. Mas você percebe que aqui no final você consegue ver alguns fragmentos de rocha? E tem pessoas que chegam nessa camada que é mais sólida e observam alguns fragmentos de rocha e falam, não, aqui é seguro para eu construir minha vida. E aí ela constrói a vida sobre essa camada que tem fragmentos da rocha, que tem, vamos trazer para o cristianismo, tem fragmentos da verdade, tem fragmentos da vida de Cristo, tem fragmentos da verdade bíblica. E ela pensa que está segura. Daí ela percebe que alguma coisa ainda não está legal. Ela fala, não, acho que eu preciso aprofundar mais. Aí ela aprofunda mais, ela encontra um pouco mais de fragmento. Mas ainda são fragmentos. Ela precisa se aprofundar mais, até encontrar a rocha. O que eu quero dizer é que enquanto nós não chegarmos na rocha, nós não podemos começar a construir a nossa vida. Enquanto não encontrarmos Jesus, enquanto nós não vermos Jesus, a gente não pode ter segurança de que a nossa vida realmente está alicerçada sobre um fundamento seguro. Nós precisamos encontrar Jesus, precisamos, e quem já trabalhou com construção, quem já colocou coluna, né, para depois fazer coluna mesmo de concreto, né, sabe que não é fácil. Não é fácil você abrir um buraco. Você abre um buraco lá, né? Eu lembrei agora, né, do pastor Silvio e do pastor Fernando, que por muitas vezes falam do seu Silvio, né, que trabalhava com construção e tal, e quando, em alguns momentos, quando contratava um pedreiro para fazer colunas e tal, aí o pedreiro cavucava ali e tal, né, abria o buraco, e aí o seu Silvio olhava e falava, não, pode cavucar mais. Não, mas não dá. Não, dá sim, pode cavucar mais. E aí tinha que ir até lá, não, mas aqui já está bom. Não está bom. Aí quando via lá as pedras, aí falou, não, agora está bom, agora você pode começar a coluna, pode começar a encher. Porque alguém experiente, alguém que realmente conhece das coisas, estou olhando o horário aqui, alguém que realmente conhece das coisas, ele não vai ficar na superfície, e ele também não vai se iludir com uma camada que tenha a aparência de rocha. Alguém conduzido pelo Espírito Santo não vai ficar na aparência daquilo que pode ser Jesus. Até encontrar Jesus, ele não sossega. Até encontrar Jesus, ele não para. E ele só passa a avançar quando ele vê Jesus. E aí ele não tira mais os olhos de Jesus. E aí quando ele constrói a sua vida, tendo Jesus como seu fundamento, pode acontecer o que for, ele sabe que estará seguro, ele sabe que estará firme. E é o que Jesus fala aqui sobre essa questão da obediência. Jesus decreta uma sentença, né, quando ele fala da obediência. Aquele que ouve as suas palavras e obedece, e as obedece, né, colocando em prática, permanecerá e será por ele sustentado. Amém? Quem ouve e não obedece e não pratica o que ele diz, estabelece o que ele diz e estabelece, não permanecerá e não será sustentado por ele. Depois você pode ler Hebreus 10, 38, né, você que está anotando, né, e Deuteronômio novamente, né, Deuteronômio 28, mas a partir do verso 1, você pode ver ali as questões ali dessa obediência, os resultados da obediência. E só para não ficar para outra vez, no verso 28, Jesus diz, o texto diz, ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Esse relato da conclusão aqui do Sermão do Monte, ele é maravilhoso, né? E a gente vê
né, as multidões, a conclusão que aquela multidão chegou, né? E isso é muito significativo também, e pode nos revelar algo também importante, né? Em primeiro lugar, a gente vê que claramente uma comparação que aquela multidão faz entre Jesus e os fariseus, né, que eram na época os doutores da lei ali, e ensinavam a palavra de Deus para o povo. O povo reconhecia os escribas, né, como homens estudados, capazes, né, para falar e ensinar as escrituras. Mas, na maioria das vezes, eles não eram tão formais, né, e até eruditos, né, ou melhor, eles eram tão formais e tão eruditos, né, que o povo não entendia o que eles falavam, né? Sabe aquelas pessoas que são tão rebuscadas que às vezes não conseguem se conectar com um povo que não tem a mesma robustez, né, de palavras que eles? Então, muitas vezes os fariseus e os escribas eram assim. Então, na realidade, eles não sabiam falar com o povo, né? Eles não eram acessíveis. Jesus, ao contrário, era capaz de falar e se fazer entendido tanto dos mais cultos e estudados, como para os mais simples e iletrados, né? A mensagem de Jesus alcançava a todos. Agora, é interessante que quando esse povo ouve Jesus, né, o povo chega a essa conclusão e faz essa comparação de autoridade, né? Porque a autoridade de Jesus não se restringe a alguém que estudou, não se restringe a alguém que se aprofundou muito nas Escrituras, não se restringe a um erudito, né, que praticava, ou a prática que ele ensinava. Não se reduzia a isso. Falando como o próprio rei deste reino. Ele está falando como o próprio Senhor deste reino. Ele está falando, estabelecendo os padrões como sendo aquele que não só traz o reino, mas como aquele que é o próprio reino. O povo, quando chega a essa conclusão, né, no final do Sermão do Monte, eles olham para Jesus e eles falam: só pode ser Deus. Ele fala como sendo o próprio Deus, a propriedade com que ele fala. Ele fala como quem estabeleceu as leis, e não como quem simplesmente estudou as leis. Ele fala como quem estabeleceu os princípios, e não como quem ensina somente os princípios. Como eu disse lá na frente, esse povo esquece de tudo isso. Esquece de tudo isso, e para nós fica um alerta. Não basta nós reconhecermos Jesus como o Rei, como o Senhor e como o próprio Deus. Nós precisamos andar em obediência à sua palavra. Precisamos andar em obediência aos seus princípios. E se nós não fizermos isso, nós corremos o risco sério de sermos lançados juntos com os lobos, de sermos lançados para o inferno. Então não se iluda. É necessário ouvir, é necessário crer, é necessário obedecer. Amém? Então, com isso, a gente conclui aqui esse estudo, né? Não sei se pode chamar de estudo, né? Mas essa exposição aqui do Sermão do Monte. Amém?